sexualizar, para tentar apagar nossa existência, pois cada vez mais seremos resistência. Mulheres que lutam pela justiça e igualdade, deixando de lado toda essa tal fragilidade. Quando a gente percebe os processos de dominação e controle, a gente percebe que eles não são aparentes, né? Eles não são tão diretos e objetivos. Ninguém vai mandar uma carta para você, ou ninguém vai te ligar mandando você fazer alguma coisa, ou você não vai estar escrito nenhuma placa no meio da rua que uma mulher tem que fazer uma coisa ou outra. Mas se você vai aprender essas mensagens a partir das suas relações. Então você vai ver a sua mãe fazer quando você é pequena, você vai ver como é que seu pai trata ela, depois você vai ver como é que é isso na sua tia, na sua prima, e você vai começando a crescer e vai começando a ver essas regras sociais, né, que são impostas a nós mulheres, e a partir dessa visão, então como é que eu vou me ver no mundo? A partir dessas mulheres que eu convivi. Então essas mensagens todas me deram muitas informações que me fizeram fazer coisas que eu nem estava tão afim assim, né, que eu nem sei se eu queria mesmo, até porque a gente cresce e a gente percebe que a gente é muito pouco dona da nossa própria vontade, né? E não só na perspectiva do corpo, mas em relação a muitas coisas, né? Na pré-história, os homens das cavernas, não se falava em mulheres. Então, o papel principal era do homem, os homens da caverna. Depois que se descobriu, né, o fóssil de Lúcia e Luzia, e aí começou a saber que existiam mulheres e que essas mulheres podiam também ter uma função dentro dessa sociedade. Mas o que a gente percebe mesmo, por filmes que a gente vê, por documentário, ou até por livros que a gente lê, que essa sociedade, mesmo lá, ela era uma sociedade patriarcal. Nesse patriarcado, a mulher tem uma posição clara, né? De quem tem a função de reproduzir, né, a família, a estrutura social, reprodutora da estrutura social, familiar, portanto social, e principalmente ela é parte da propriedade do pai, né, que é o chefe de família. Então a mulher ela tem uma função parecida com uma propriedade mesmo, ela faz parte da propriedade privada, né, de um homem, né? Então você tem um pai de família, ele é dono da família, inclusive da mulher, que faz parte da família. Então ela é um objeto dele. Portanto, ela deve servi-lo, né? Servir a essa estrutura. Então, ela reproduz a família a partir do momento que ela gera descendência, que ela alimenta a família, mas ela é completamente invisibilizada. A partir, né, do advento, da propriedade e da hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana na Europa, né, e as influências disso para o resto do mundo, eu acho que é bem marcado que o patriarcado passa a se estabelecer de fato. Primeiro milênio da Igreja Católica, a gente percebe também que associa a mulher ao pecado. Mulher não é para sentir prazer, mulher é para engravidar, mulher é para gerar novas pessoas. E isso aí vai criando, a própria mulher muitas vezes se sente como instrumento. Ela não se vê como pessoa ativa, ela se vê como um instrumento, né, de dominação, de ajuda, de dependência do homem. É por isso que a gente fala no masculino, é por isso que a ciência é masculina, é por isso que os filósofos são homens, porque toda a sociedade ela se forma a partir dessa estrutura em que a mulher ela não tem esse direito, né, de pensar, de se divertir, de criar, de elaborar, de produzir. Ela está atrelada aos afazeres domésticos. Então é um homem que vai criar a modernidade. É o homem que vai pensar esse mundo que a gente vive. E é por isso que esse mundo é um mundo tão violento, competitivo, racional, pragmático. E é por isso que a deusa precisa voltar, né? É por isso que o feminino precisa reassumir um papel importante nesse processo. É por isso que a gente precisa do feminismo, para pensar isso e para falar assim, olha, a gente precisa acordar e entender esse processo, né? E tá em várias faces da nossa vida, em várias dimensões da nossa vida. Então, essa mulher, ela precisa reassumir esse papel. Muitas vezes a gente foi como se a mulher fosse um espaço vazio em que o homem colocava, né, o esperma dele e aí gerava filho. E isso aí, daí para cá, a gente tem terrível essa questão da mulher como dependência do marido. A mulher que nasceu da costela, né, a mulher que é responsável por todos os pecados da humanidade. Esses mitos todos, essas religiões, sobretudo as religiões, elas trazem muito forte a dependência da mulher, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja as religiões católica, seja a religião evangélica, tem isso da mulher ser dependente do homem, né? E na nossa própria história do Brasil,
como a gente percebe, né? A mulher vem como uma... Observem as fotos no livro de história. O homem está sentado, a mulher está onde? Atrás dele em pé. O homem sempre tem, assim, ele sempre é o personagem principal da família, o personagem principal da empresa, o personagem principal da política. A mulher vai ter o voto, quase 40 anos depois da proclamação da República, nós vamos ter direito a voto, a mulher vai ter direito a voto, a mulher tem direito a voto, né, a votar, mas para ela ser votada é muito difícil. Olha o Congresso Nacional, quantas mulheres nós temos. Quantas mulheres nós temos no Supremo Tribunal Federal? Quantas mulheres nós temos na Câmara Municipal de Itabuna? Uma. Quantas mulheres nós temos, deputadas estaduais, deputadas federais? É porque elas não têm condição? O feminismo ele vem passando por etapas, né? Ao longo da história, nasce com a luta pelo voto das europeias, aquelas mulheres, aquelas que dentro de uma estrutura de opressão ainda tinham algum privilégio em relação a outras mulheres. Então elas começam a reivindicar a participação política através do voto e aí o movimento feminista passa a se desenvolver e a agregar novas pautas, novas agendas até chegar a esse momento atual em que a gente entende o feminismo a partir de interseccionalidades e inclui pautas feministas dentro do próprio feminismo, como o feminismo negro, como o feminismo marxista, como o ecofeminismo, que é uma área que eu me interesso bastante, porque trata da relação com a natureza. Então, eu acho que o movimento feminista, ao longo do tempo, ele vem crescendo e ele vem se desenvolvendo, né, entendendo a evolução da sociedade. Nós temos uma Constituição Federal que garante a gente o direito de igualdade, homens e mulheres, mas quantas pessoas têm acesso ou ler a Constituição? A gente tem uma lei Maria da Penha que fala sobre a questão da punição, né, da violência doméstica e familiar. Quantas leram? A mulher é, antes de tudo, um forte. Não tem a liberdade fácil dos machos do mundo. E ainda assim, resistem, existem e vivem.